Galerinha, sabe aquela geladeira que te mata você de nervoso? Você tem que botar todo o seu conhecimento para descobrir o que é o BO? Pois é, esse é o caso do nosso vídeo de hoje. Fica aqui até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês uma geladeira que, segundo o cliente, já tinha ido para o conserto 7 vezes. E todo tipo de gambiarra que vocês podem imaginar, tinha feito até um timerzinho aqui, ó. Veio ligado, o cara tinha botado um motor para ligar com esse timer, enfim. Eu sou o Rodrigo da RE Curso de Refrigeração, sejam todos muito bem-vindos aqui para o vídeo de hoje. Quem ainda não nos conhece, já dá uma passeada aqui no canal, comenta, curte, compartilha e se inscreve, beleza? Para dar aquela moral pra gente. Galera, o vídeo de hoje é bastante simples, tá? Porém, de um defeito muito complicado, tá? Vou contar para vocês aqui a história dessa geladeira que chegou pra gente. A cliente comentou com a gente que já havia ido para o conserto dessa geladeira 7 vezes, sempre com o mesmo problema, a geladeira não refrigerava embaixo, falta do que, galera? De degelo. Quando a gente foi lá para avaliar, a geladeira já estava toda modificada, inclusive até um timer aqui, ó, o cara tinha adaptado, certo? Um timer para ligar o compressor, a geladeira já nem estava funcionando mais todas as suas funções, e estava apenas ligando e desligando o compressor aqui, o motoventilador, enfim. O que a gente fez? Trouxemos a geladeira aqui para a oficina. Inclusive esse furo aqui, ó, nem foi a gente que fez, já foi algum profissional anteriormente. Trouxemos a geladeira para a oficina e eu falei, bom, primeiro passo, como se diz, quem mexe com gambiarra não vai para o céu, né, galera? Então o primeiro passo que a gente fez foi o quê? Voltar a geladeira toda original de novo. Montamos todos os componentes e colocamos para funcionar. E a minha surpresa, não funcionou. Daí, com todos os componentes originais da geladeira, cada um conectado no seu ponto certinho, a gente foi verificar o que faltava, o que era o BO. E estava tudo certo, galera. Tudo certo. Todos os componentes bons, todos os componentes funcionando, porém a geladeira em si não funcionava do jeito que devia. Então vou virar a câmera aqui e vou mostrar um pouquinho mais do que o cara tinha feito, certo? E depois eu mostro para vocês exatamente o que eu precisei fazer, exemplo aqui dos desenhos, para chegar no BO e o que era o BO dessa geladeira. Então, pessoal, ó, a gente aproveitou o furo aqui que o cara já tinha feito, verificamos aqui, ó, todos os ajustes que ele já tinha realizado, ó. Inclusive o fio roxo aqui, ó, que vem do timer, ele já tinha feito uma ponte aqui. Aqui embaixo ele já tinha feito também uma ponte com o fio da resistência, com o fio do compressor, já tinha tentado ligar direto por fora, enfim, tinha mexido um monte. Aí o que a gente fez? Arrancou tudo a fiação que ele tinha feito, colocamos o original novamente, certo? Cada um ligadinho no seu lugar, tudo bonitinho aqui. Aqui a gente manteve a ponte que ele fez aqui, ó, mas estava ligado no lugar certo, né? Ó, roxo, com roxo aqui. Aqui a gente tem bimetal, fusível térmico. Enfim, até aí tudo certo. Porém, nada funcionava. Quando ela chegou pra gente aqui, o compressor dela estava para ligar e desligar através daquele timer. Ou seja, o rapaz não conseguiu fazer ela funcionar de maneira nenhuma. E adaptou aquele timer para contar os minutos. Olha, funciona lá tipo meia hora, fica 15 minutos desligado, esse tipo de situação. Porém, galera, obviamente que não ia funcionar, pois uma geladeira fosfree, nesse caso aqui é uma geladeira DF38, beleza? Então uma geladeira fosfree, ela precisa basicamente do que? Compressor funcionando para refrigerar o evaporador, certo? Uma vez que atingiu a temperatura, ela precisa de um controle de temperatura, no nosso caso aqui um termostato, para desligar para não gelar demais. Se o compressor estava ligado direto no timer, não tinha controle de temperatura, era só um controle de tempo. Outro ponto que precisa, degelo, para liberar a ventilação, passando pelo evaporador. Não havia sistema de degelo montado, estava toda uma bagunça, não estava funcionando, por conta que só estava ali no timer. Então a gente colocou tudo de novo, bonitinho, colocou para funcionar, porém não acionava o degelo e o timer não girava sozinho, tá? Esse modelo de geladeira tem um timer aqui, não é placa eletrônica, é um modelinho com timer.
E esse timer, pessoal, ele tem esse pontinho aqui, ó, ele fica girando sozinho. Não girava, não estava chegando a alimentação aqui para funcionar o timer, no caso, né? Então o timer não girava. Se você colocasse ele na função refrigeração, era refrigeração 24/48, nunca acionava o degelo. Quando eu acionei o degelo, gerou um curto na rede. Mas como que gera um curto na rede se está tudo bom, tudo funcionando, tudo bonitinho? Inclusive um dos problemas veio na rede, né, de bimetal e fusível térmico. É só o bimetal e o fusível térmico na mesma redezinha ali. Quando eu acionei o degelo, aqui pelo timer, você pega uma chave de fenda, você consegue rodar ele aqui, gerou um curto, queimou fiação, caiu o disjuntor. Outra dica, galera, sempre testa geladeira assim, problema elétrico, em uma extensão que tenha um disjuntor, para desarmar, para não dar BO. Aí, pessoal, esse curto foi gerado aqui, ó, certo? No fio neutro aqui, ó, o azul, que ele tá como neutro, que vem no bimetal. Eu falei, tá, mas como que gerou um curto aqui no bimetal, sendo que a função do bimetal é só liberar energia para entrar e passar? Quando eu tirei aqui e fui medir a energia, estava chegando, então, 127 nos dois que vem no bimetal. O bimetal estava acionado e gerou um curto. Como vocês podem ver aqui, ó, chega a estar preto. Aí é que veio o BO, galera. Como diz o pai, agora que a porca torceu o rabo. Por quê? Como já estava toda desmanchada aqui, comecei a testar uns fios aleatórios. Em alguns pontos estava chegando energia, outros não. Onde não devia estar chegando, estava chegando. O que eu pensei comigo? Duas coisas podem ter acontecido. Como já passou pelo conserto 7 vezes, como a cliente tinha relatado, já veio aqui com a parte de cima aberta e tudo mais, com muita adaptação na elétrica, pensei comigo, pode ter acontecido duas coisas. Ou alguém mexeu, inverteu o fio em algum lugar, ou então vai ter gerado algum curto, superaqueceu essa fiação, derreteu esses fios em algum lugar dentro da geladeira, e esses fios estão encostados um no outro e vai virar uma paçoca. Então o que eu pensei? Tenho duas alternativas. Ou eu faço toda essa elétrica de novo por fora, com fiação nova, ou eu faço o que eu fiz aqui, ó, verifico o diagrama elétrico. Porém, cadê o diagrama elétrico da geladeira? Olha aí, galera, vou virar a câmera aqui para vocês verem. Como vocês estão vendo aqui no sinal, ó, ele era até aqui, galera, ó. E o pessoal, alguém, talvez a própria dona de casa lavando, enfim, é comum de acontecer isso aqui, de arrancar o adesivo do diagrama elétrico. Conclusão, o que eu tive que fazer? Bom e velho desenhista, fiz aqui, ó, um croquisinho. Então peguei tomada, timer, motor, interruptor, termostato, lâmpada, resistência de baixo na geladeira, resistência de cima, bimetal, fusível térmico, motor ventilador. Literalmente, pessoal, eu fui testando fio por fio, desconectei tudo, peguei aqui, ó, continuidade e fui testando fio por fio para ver da onde ele ia, cada fio, e fui anotando. Com isso, eu consegui montar o esquema elétrico do jeito que estava funcionando na geladeira. Aqui eu consegui determinar que não havia nenhum fio em curto entrando em contato um com o outro. Pois um exemplo aqui, ó, cada fio ele tinha o seu caminho direto sem dar contato com mais nenhum. E aí eu consegui montar o que ia na onde, e como vocês estão vendo aqui, ó, todo marcadinho, ó, azul, marrom, azul, amarelo, preto, azul e tal. Quando eu montei tudo isso aqui, fui analisar. Exemplo aqui, ó, do termostato marrom, termostato vem nele um fio marrom que desce e vem direto na tomada. E esse mesmo fio marrom, ele se converte em fio laranja e vai alimentar a lâmpada. A outra perna desce através do fio amarelo e vem aqui no terminal 1 do timer. E assim eu fui marcando de verde, aonde estava tudo certo. E o BO, pessoal, chegou aqui, ó. Por quê? No bimetal estava chegando o fio azul e o fio roxo. Porém, o fio azul, se a gente for analisar aqui, ó, tá chegando no bimetal, né? Ele desce, o fio azul, ó, ele vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo e vem direto na tomada.
Ou seja, o fio azul aqui está fazendo a função do neutro. Ele está alimentando praticamente tudo o tempo todo. Azul, beleza. Quando inicia o degelo, chega aqui para a gente o fio roxo. O fio roxo, pessoal, desce e vem direto no terminal 2 do nosso timer. Só que o terminal 2 do nosso timer recebe energia do terminal 1 quando chega no momento do degelo. O terminal 1 é o amarelo que vem no termostato, que se converte no marrom. Ou seja, quando acionava o degelo, quando o timer acionava o degelo, era a mesma coisa de você pegar esses dois fios e encostar e gerar o curto. Então, determinei que o BO estava aqui, ó. Eu sei que você já deve estar cansado de ver isso daí, mas você imagina como é que eu fiquei para determinar esse problema. Por quê, pessoal? Para mim, existem dois tipos de profissional. Profissional que realmente resolve o problema e o cara que fica só trocando peça. Não estou falando mal de ninguém, mas eu sempre indico lá nos nossos treinamentos que a pessoa conheça literalmente qual a função de cada componente. Porque se você não conhece exatamente qual a função de cada peça, como é que você encontra um problema desse? E pior, como é que você soluciona um problema desse? Exemplo aqui, ó, o bimetal que a gente viu lá no desenho é esse componente aqui, ó. A função do bimetal é liberar o contato, né, armar ali, quando ele já está refrigerado, ou seja, a energia entra e sai nele. É como se fosse um interruptor que vai acionar de acordo com a temperatura. Então, como que eu boto um interruptor para dar contato nas duas fases, no caso, né, da energia? Você encosta, vai dar um curto. Aí é que eu falo que a gente tem que conhecer exatamente a função de cada componente, beleza? Então, vamos voltar aqui para mim mostrar para vocês como que eu determinei como seria o conserto, beleza? Então, bora lá para o nosso desenho de novo. Então, eu determinei o quê? Bimetal estava recebendo as duas fases, certo? E as resistências fusível térmico? Nenhuma. Então, essas duas fases que estavam chegando aqui, elas precisavam chegar na resistência para poder a resistência aquecer. Porém, o bimetal e o fusível térmico trabalham como se fosse sistema de proteção, certo? Então, basicamente funciona assim, ó. Fusível térmico, se aquecer demais, passar de uma certa temperatura, ele abre, interrompendo a passagem de energia que vai para a resistência. Bimetal, ele funciona de acordo com a temperatura, é como se fosse um termostato, só que só para liberar ou não a passagem de energia. Esfriou, ele libera a passagem de energia. Resistência aqueceu, derreteu o gelo, ele corta a passagem de energia, forçando a parada da resistência. Só que a hora que esfriar, ele volta de novo. Diferente do fusível, que é esse carinha aqui, ó, que uma vez que ele queimou, você precisa fazer a substituição dele, pois ele não volta sozinho. O bimetal, ele volta, ele abre e fecha de acordo com a temperatura. Então, uma vez que a gente sabia qual que era a função, eu vim para esse segundo desenho. Então, coloquei a resistência de cima, a resistência de baixo, neutro e roxo. O neutro aqui está representado pelo fio azul, o roxo está representado pelo terminal 2, e eu coloquei ele como linha, beleza? Então eu sei que para a resistência funcionar, a gente precisa ter um dos terminais sempre alimentado. O outro vai chegar à medida que o timer mandar, certo? Então, de uma maneira simples, eu determinei o quê? Azul vem na resistência, primeira resistência, e já vai na segunda resistência. Então, uma perna das duas resistências está sempre alimentada pelo fio azul, certo? E aí o fio roxo, para ele alimentar as duas resistências, ele precisa passar então pelas proteções. Então ele vem aqui, ó, através, eu ilustrei aqui como se fosse fio linha, né? Que no caso é o roxo. Ele deve entrar no fusível térmico. Fusível térmico libera a passagem, vem no bimetal, libera a passagem, vai para a resistência, certo? Aí aqui eu determinei uma forma de ser ligado. E vim aqui para a gente avaliar.
Quando a gente avalia aqui, ó, a gente consegue ver que esse aqui é o terminal da resistência. A resistência, ela já está jampeada com dois terminais, dois fios, que já estão aqui nos terminais, certo? Então, basicamente é o que? Roxo está aqui, azul está aqui. Então, se a gente olhar assim, ó, roxo desce e volta pelo vermelho, alimentou aqui. Azul desce e volta pelo rosa, alimentou a outra fase. Então, basicamente, do meu desenho aqui, ó, eu descobri que o fio azul, exemplo, passaria pelo fusível. Vou pegar a caneta aqui para vocês verem, ó. Então, vamos cortar isso aqui, ó. Vamos colocar aqui o linha direto. E o fio azul viria no fusível e sairia ali, certo? Então, ficou um dos sistemas de proteção em um fio, no caso aqui o azul, o outro sistema de proteção no outro fio, no caso aqui o roxo. Todo esse trabalho, literalmente todo esse trabalho para descobrir que o fio aqui, ó, a rede aqui de bimetal e fusível térmico, no sistema fala que é compatível, certo? Porém, o fio está invertido, é só tirar e colocar ao contrário, que já resolveu o problema. Aí é aquela história, não sei se inverteram lá atrás, alguém desconectou, tirou e conectou de novo, ou se a rede aqui foi montada errada de fábrica. Não sei dizer exatamente isso, mas eu vou virar aqui para vocês entenderem bem. Então aqui, pessoal, para a gente conseguir entender exatamente o que aconteceu, aqui nesses dois fios pretos a gente tem o bimetal, certo? E aqui a gente tem o fusível térmico. Como vocês viram, função é a energia entrar e sair, certo? Então aqui, ó, do jeito que está conectado, a gente tem o fio azul vindo no bimetal e o fio roxo também no bimetal, o que vai gerar um curto. Porém, se a gente olhar de lado aqui, ó, e a gente visualizar, ó, o fio azul desce, se tiver o bimetal ligado, uma perna no azul, outra perna no rosa, a energia vai descer e retornar, já vai na resistência. A gente virar aqui e observar fio roxo descer e a gente ligar, por exemplo, no fusível térmico, a energia vai descer e vai retornar no vermelho e já vai energizar a resistência, fazendo na prática o que eu tinha desenhado aqui e resolvendo todo esse problema aqui. Ou seja, pessoal, basicamente de uma maneira bem simples, seria tirar o conector, girar ele e conectar de novo aqui, ó. Mas o conector, ele só aceita um jeito, certo? É só nessa posição. Então, para simplificar, seria ele estar conectado assim, ó. Beleza? Fio roxo descendo e voltando no vermelho, pelo bimetal, e o fio azul descendo e voltando pelo rosa através do fusível térmico. Então aqui o que eu vou fazer? Como a gente já tem um terminal aqui, ó, que deu curto e queimou lá dentro, eu vou tirar então e vou fazer a ligação do jeito que eu expliquei para vocês, só que direto, eu vou soldar aqui, fazer uma solda bem bonitinho, emendar direto e resolvido o problema dessa geladeira. Bom, pessoal, então finalizei aqui a emenda, tá? Só que daí tem uma ressalva. No caso aqui, ó, a gente isolou aquele conector que tinha. Os demais da resistência e do motoventilador continua igual, certo? Só que aqui, pessoal, tem um outro ponto que eu tenho que passar para vocês. O timer, esse carinha aqui, ele recebe alimentação no motor de passo dele através, pessoal, do conector 1, que é o neutro, e o 3. Então, se a gente for olhar aqui, o conector 1 está sempre alimentado pelo fio amarelo. O conector 3, ele é alimentado pelo fio vermelho, certo? O fio vermelho, pessoal, ele tem que ser alimentado através do azul, que vem aqui, ó, que a gente simbolizou como neutro, que é o fio que está sempre alimentado. Então, conectei ele no fusível térmico, porque o fusível térmico está sempre permitindo a passagem, independente se está quente ou se está frio, diferente do bimetal, certo?
Então aqui, ó, sempre vai estar passando energia. A energia virá então pelo fio azul, retornará depois de passar pelo bimetal. Uma parte, né, uma perninha do fio vai na resistência, como vocês estão vendo, a outra desce para alimentar então o conector de número 3 do nosso timer, e assim o timer vai começar a trabalhar e começar a rodar, beleza? Aí aqui vai até mais uma dica. Nesse modelo de geladeira, quando o fusível térmico está rompido, o timer não trabalha, tá? O timer não roda se o fusível térmico estiver aberto. Então, de repente, você chegou para fazer um serviço qualquer ali e está se batendo por que o timer não funciona, e não for o caso aqui, né? Tiver tudo originalzinho, dá uma verificada então na resistência e no fusível, beleza? Pois se o fusível estiver rompido, o timer não vai trabalhar. E dando sequência aqui, então a gente já tem uma perna da resistência sempre alimentada. A outra vai ser alimentada quando o timer chegar no ponto de degelo. A energia chegará até aqui em cima através do fio roxo, vai passar no bimetal, evaporador estando congelado, bimetal em pleno funcionamento, vai retornar a energia então, passando até chegar na resistência. Resistência de degelo alimentada, e aqui a gente tem uma ponte que leva a resistência da parte de baixo da geladeira. E dessa maneira então, galera, a gente chegou no final desse quebra-cabeças. Eu sei que foi cansativo pra caramba. Quem ficou aqui até o final, comenta aqui para baixo se conseguiu entender, se não conseguiu, se ficou com alguma dúvida, se já pegou algum BO assim ou não. E muito obrigado então pela sua companhia, tá? Aqui, pessoal, agora qual que vai ser o procedimento? Parte elétrica, tudo ok. Todos os componentes estão ok. A gente vai montar ela agora, são 10 horas e 11 minutos aqui, ó, da noite, galera. Então a gente vai montar ela, colocar para funcionar. Amanhã de manhã a gente verifica para ver se está tudo ok. Ah, pessoal, não se esquece. Fez serviço de elétrica, vai deixar a geladeira testando, utilize extensão que tenha proteção. No nosso caso aqui a gente mantém um disjuntor de 10 amperes na extensão, beleza? Caso, vamos supor, chega ali na resistência de novo, por algum outro motivo qualquer que eu tenha deixado passar, enfim, se der algum curto igual deu anteriormente, o disjuntor vai cair e vai proteger todo a sua estrutura e a própria geladeira, beleza? Esse aqui eu tinha esquecido de mostrar para vocês, mas olha aqui, ó, aqui ele colocou manta asfáltica para encaixar, sei lá eu de que jeito, deu problema até aqui, ó, arrancou, aí ele carcou uns parafusos de gesso aqui, ó, furou de novo, e olha aqui o sinal, pessoal, ó, esses estufados que a gente tá vendo aqui, por algum motivo, talvez tanto que ele mexeu, energizou a resistência direto e derreteu o fundo aqui, ó, da geladeira. Tá todo derretido aqui, ó. No caso, não tá derretendo agora, né? Mas é marca de que esquentou tanto que derreteu tudo aqui, ó. Não, ficou tudo deformado aqui, nesse ponto. E agora sim, botar para funcionar. Lembrei de gravar esse pedacinho na hora que eu vim montar isso aqui, ó. Então segue o vídeo normalmente agora, galera. Então agora, pra gente finalizar o vídeo bonitinho, bora ver como é que essa geladeira vai ficar amanhã cedo? Aguenta aí, até amanhã. Boa tarde, galerinha, beleza? Dia seguinte, agora já são meio-dia e 24, tive que fechar essa porta ali por conta da claridade. E a geladeira está funcionando perfeitamente. Vou virar a câmera aqui, vou mostrar mais alguns pontos para vocês do serviço, dos testes que a gente fez. E agora é só fechar tudo e botar para funcionar e entregar para o cliente. Então aqui, pessoal, ó, para a gente vedar onde estava, coloquei um isolante térmico de ar-condicionado e coloquei uma sacolinha por cima. Por quê, pessoal? Agora a gente vai preencher isso aqui com espuma expansiva. Só para a espuma não entrar em contato direto com a fiação, para não dar trabalho se porventura precisar fazer uma manutenção futura. Depois a gente fecha aqui, passa uma fita silver tape para dar um acabamento legalzinho
Aqui, pessoal, ó, teste que a gente fez para ver se ia funcionar. De ontem para hoje, coloquei o timer da própria cliente, tá? O timerzinho antigo. Aqui, ó, já tinha umas marcas, então eu posicionei no ruminho onde estava a marca e observei para ver se ia girar. Como vocês estão vendo aqui, ó, o timer rodou perfeitamente. Aqui eu mudei a posição do dreno, tirei o dreno para fora, coloquei esse canequinho aqui, ó, vazio. E olha aí para vocês verem, tá cheio com água, certo? Essa água aqui é proveniente do degelo. Então aqui eu sei que a geladeira fez um processo de degelo, derreteu toda essa água aqui e voltou a funcionar perfeitamente e está funcionando. Já aqui dentro do freezer, a gente tem então uma garrafinha que a gente deixou cheia de água e o gelo expandiu, estourou o fundo da garrafinha. Mas, ó, congelado bonitinho, certo? Na parte de baixo, deixei um copinho com água, também gelado, tá? Perfeitamente. Só que nem tudo são flores, pessoal. Então a gente tem um probleminha aqui para resolver ainda nessa geladeira. O que que acontece? Provavelmente alguém fez a ligação direta dessa resistência anteriormente, aqueceu e deformou todo o fundo do freezer dessa geladeira. Então, se vocês observar aqui, ó, pela luz aqui a gente consegue ver que até a porta da geladeira tá com deformação e aqui, ó, tá todo afastado. A última pessoa que mexeu, provavelmente, né, colocou até uns parafusos aqui, ó, para tentar ver se fazia ela chegar no fundo de novo, mas não teve jeito. Então aqui eu vou ter que abrir e ver se eu consigo pensar em alguma coisa, talvez aquecer de novo, moldar o plástico para tentar dar um acabamento um pouco melhor. Esse gelo que a gente está vendo aqui, ó, parece uma neve. Aí, ó, para quem nunca viu neve, eu também não vi, mas eu imagino que deve ser assim, né? Esse gelo aqui é proveniente da entrada de ar, tá? Lá atrás, na fiação, como estava aberto, ficou a noite toda, né, e até agora, entrando o ar, por isso que teve toda essa formação de gelo aqui, ó, tá vendo? Ó, na saída aqui, por conta da umidade do ar. Fazendo a vedação lá atrás, igual a gente vai fazer agora, esse gelo aqui já não vai existir mais, beleza? Em resumo da ópera, então, galera, geladeira funcionando, a parte elétrica, a parte mecânica dela, que era o problema principal, funcionando 100%. Agora a gente vai fazer as vedações, vou tentar ver se eu faço alguma coisa para melhorar a estética do fundo dessa geladeira, mas não prometo nada, então se der certo eu comento lá nas minhas redes sociais, beleza? E aqui já está tudo 100%. E agora só me falta agradecer pela companhia de cada um de vocês que ficou com a gente até o final do vídeo, pedir encarecidamente que comenta, curte, compartilha, dá aquela força aí pra gente, qualquer dúvida que você tiver, comenta aqui para baixo nos comentários, que assim que possível a gente vai trazer um vídeo novo para vocês. E não se esquece, já me acompanha aqui, mas ainda não segue lá nas redes sociais, os links estão todos aqui para baixo. Mas onde você procurar RE Cursos de Refrigeração, você vai encontrar esse que vos fala, beleza? Pessoal, outra coisa, você está buscando treinamento profissional, quer se tornar um profissional qualificado, no momento da gravação desse vídeo, a gente tem treinamento, a fórmula do ar-condicionado e a fórmula do tanque de leite. Quem sabe um dia a gente já está estudando a ideia de haver também a fórmula da geladeira. E aí, será que vai dar bom ou não? Comenta aqui para baixo se a gente lançasse um treinamento específico para conserto, manutenção de geladeira. Você teria interesse em ser nosso aluno? Comenta aqui e a gente vai pensar na ideia, beleza? Bom, pessoal, por hoje é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.